Bom, Rocha Vicente. É, eu queria saber qual que é a relação dos judeus, da comunidade judaica, com a sociedade no geral. Assim, a gente sabe que os judeus eles não têm um trabalho missionário, eles não querem converter alguém para a fé deles. Mas eu gostaria de saber se existe alguma obra social que vocês são envolvidos ou que fazem com alguma certa frequência. Não, com relação a essa pergunta, ela é bastante interessante, porque em toda sinagoga existe um trabalho de filantropia, né? Existe essa percepção na visão judaica, ela traz exatamente aquela concepção de que cada alma, né, quando ela se desprende dos altos céus e ela vem para este mundo, que é o mundo de Asiá, que nós conhecemos, é o mundo material, o mundo que eu vejo, o mundo ao qual me relaciono. Nós descemos ou incorporamos nesse corpo, né, de carne e osso para exatamente um propósito, muitas das vezes específico, mas nós temos N propósitos secundários. E uma das visões exatamente que o judaísmo apresenta para aqueles que desejam se relacionar com o nosso Deus através da obediência aos seus preceitos, é de que nós estamos aqui para fazer exatamente parte do desenvolvimento dessa questão de tudo que Deus nos deu, de tudo aquilo que Ele criou. Então, essa justiça, essas ações sociais, ações de caridade, essa questão de entregar alimento, fazer ações filantrópicas nesse mesmo sentido que você falou sobre a questão que o teu grupo ele desenvolve, ela está dentro dessa questão da visão judaica, porque o próprio ato de eu pegar aquilo que eu tenho, aquilo que foi colocado a mim como um pagamento, como um salário, essa visão que nós temos acerca do dinheiro é que o dinheiro ele não é um fim em si mesmo. E a partir do momento que eu recebo, a partir do momento que eu sou agraciado, o nosso Deus ele nos ensinou através de vários dispositivos que tem na sua lei, que nós chamamos de mandamentos, mitzvot, que é exatamente daquilo que eu tenho, eu sou de uma certa forma obrigado a partilhar. Porque quando eu faço isso, quando eu me dou, e não estou falando só do dinheiro, eu estou falando da ação, eu estou falando de coisas que você faz que elas não dependem do dinheiro, que se chama ação social. Então, nós nos relacionamos com a comunidade exatamente com isso. Não é só o papel de apresentar o caminho, né, o caminho de como se relacionar com Deus, o caminho de como elevar a sua vida e fazer com que você se torne uma pessoa plena, através daquilo que o nosso grande mestre nos ensinou em Yeshua. Então, nós temos isso muito certo. E essa ideia que você cita da questão do proselitismo, ela é real mesmo. Porque você não precisa se tornar judeu para viver os preceitos da fé desse Deus. Por quê? Quando nós lemos os relatos, se você é um leitor da Bíblia, e se você não é, por favor, faça, volte, porque lá você vai ver muita coisa que vai te aproximar desta fé dos judeus, como aconteceu desde lá do princípio, das primeiras comunidades. Nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios e ele vai dizer exatamente isso. Ele escreve para não-judeus, onde ele exatamente diz, lá no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele vai dizer que os homens das nações, eles foram aproximados da comunidade judaica, ou seja, viviam em um mundo sem Deus, existia um panteão de Deus, onde cada um adorava aquilo que achava que era conveniente, o sol, a lua, as estrelas, os astros, os animais, eram considerados divindades dentro da cultura romana, no caso, a religião mitraica, né, do povo romano. E aí Paulo, exatamente a partir do capítulo 2, versículo 11, ele vai discorrer sobre isso. Ele fala, olha, através do sangue do Messias, vocês que estavam longe, hoje vocês chegaram para perto. Vocês que não tinham alianças, vocês receberam alianças. E vocês que não tinham promessa, agora receberam promessas. Porque, através do seu sangue, ele derrubou a parede da divisão, a parede daquilo que nos separava. E ele fez um só, ou seja, uma família, um povo. Então, essa ideia do proselitismo, ela surge muito mais quando o cristianismo ele sai de Jerusalém, porque o cristianismo, a fé, ela nasceu em Israel, a fé monoteísta, ela nasceu ali naquele berço em Canaã. E dali ela vai para a Europa. E na Europa ela se torna uma religião.
E quando ela sai da Europa e vai para as Américas, aí ela praticamente se torna um comércio, um negócio. E aí a gente vê que muda o sentido da ideia acerca do relacionamento com o dinheiro. E aí, exatamente nesse sentido, a pessoa não precisa se tornar, ou ele não tem que se converter ao judaísmo para poder abraçar os preceitos. Os preceitos são universais. As coisas que você segue na tua própria ordem, elas estão baseadas. Amor, o respeito e amor à pátria, à nacionalidade, ela é um preceito da lei divina. O amor e o respeito aos pais é um preceito da lei divina. Fazer obras que ajudem, que façam com que diminua a dor e o sofrimento das pessoas é um preceito da lei divina. Porque lá, dentro deste livro que vocês conhecem, o mundo cristão conhece como Pentateuco, que nós chamamos de Torá, é neste livro que traz exatamente as bases para que você possa desenvolver um relacionamento. Por isso que eu falo, e isso é uma das coisas que as pessoas até se assustam. O judaísmo, ele não é uma religião. Ele tornou-se uma religião, mas o judaísmo, ele está muito mais relacionado a um sistema de prática, um sistema de vivência, onde eu não separo o que é a minha casa e o que é a sinagoga. Eu não separo o que é a sinagoga e o que é o meu trabalho. Então, essas coisas, elas permeiam toda a vida daqueles que se relacionam com o nosso Deus através da guarda, a obediência dos seus mandamentos. E você não consegue distinguir, porque é uma coisa que está intimamente ligada ao ser, e não simplesmente ao momento em que eu chegarei num local e aquilo ali vai começar a fazer alguma mudança na minha vida. Na realidade, não é. A mudança na vida é quando você acorda, quando você abre o olho. E dentro da nossa fé, nós temos várias e várias formas de agradecer a Deus, e nós bendizemos. Existem bênçãos que você profere a partir do momento que você abre o seu olho, a partir do momento que a tua consciência retorna, a partir do momento que a tua alma se conecta novamente ao teu corpo, você já começa a agradecer a Deus. Você agradece ao dono da vida por ele ter retornado a alma a esse corpo. E ali, a partir daquele dia ali, você tem mais uma chance, uma oportunidade da tua vida para poder viver nessa terra sendo a diferença, ou seja, fazendo essa diferença. Por isso que não é necessário você se converter à fé judaica. Que bacana, Rocha Vicente. Daí a questão de não ter esse caráter missionário. Quer dizer, vocês não ficam procurando converter as pessoas ao judaísmo, mas também não negam caso a pessoa queira se tornar um praticante da religião judaica, não é isso? Sim, nós vamos. A gente geralmente aqui e no conselho do qual nós fazemos parte, eu até não citei, mas eu vou referenciar no final o Conselho do Judaísmo Messiânico, que está liderado aí pela pessoa do nosso Rabino Maurício, que dirige e preside uma sinagoga lá em Joinville, né, que chama Brit Olam. Nós conseguimos juntar as congregações das Querrilot para normatizar uma série de procedimentos. E quando alguém chega para a gente e ele, eu amo o judaísmo, eu quero isso, eu quero. Então a gente chama essa pessoa e aí nós vamos passar por um período que é um período realmente de teste, um período realmente de prova, para saber se aquilo é só uma emoção momentânea, se é algo que simplesmente a pessoa viu ali, se vislumbrou com alguma coisa que assistiu, ou que viu, ou que leu, e se de fato aquilo ali está plantado dentro do coração daquela pessoa. E aí a gente percebe que ao longo da caminhada, se aquela pessoa de fato ela demonstra que ela quer ter esse relacionamento, então aí nós investimos nessa pessoa para que ele se torne um conosco, e se ela também procure também descobrir a questão da sua ancestralidade, porque nós temos esse conceito que eu falei no início, e ele fala muito forte, que é o da Nefesh Yehudi, da alma judaica. Nós sabemos que a alma, ela se conecta com o mundo físico, com esse mundo das coisas que eu enxergo, e todas as vezes que você é inclinado demasiado para uma determinada situação, é porque ali tem alguma coisa que está intimamente ligando você ao Todo-Poderoso. E pode ser que ali venha despontar exatamente essa questão de a alma reencontrar-se com a sua ancestralidade. É assim que a gente trata essas questões. Olha, muito bonito, hein? Eu tô ouvindo coisas muito legais. Espero que você que nos assiste esteja gostando também. Olha, tô realmente assim, muito satisfeito. Que bacana ouvir essas explicações, viu, Diego? Te agradeço ter trazido aqui o Rocha Vicente. Para mim tá sendo ótimo também. E eu quero mandar um abraço pro meu amigo Gilberto, lá da Essência Prime Imóveis Planejados. Opa! Essência Prime? Como é que tá a produção? Tranquilo, vamos em frente.